Olá pessoal, meu nome é Bruno Silva e hoje estaremos começando a nossa aula introdutória de programação orientada a objetos para o curso técnico de informática. E vamos começar, né? A apresentação da disciplina é o seguinte: a nossa disciplina terá 4 módulos ou 4 competências, né? Cada competência vai abordar um assunto diferente de orientação a objetos. A primeira competência basicamente vai mostrar para vocês qual é a diferença entre código orientado a objetos e código estruturado, tá? Em seguida a gente vai mostrar os conceitos fundamentais da linguagem orientada a objeto, das linguagens orientadas a objeto, conceito de classe, método, objeto, atributo, tá certo? E por último, na terceira parte a gente vai mostrar a reutilização de código, como a gente reutiliza, e um projeto da disciplina na competência 4, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente vai abordar a apresentação da disciplina, como a gente já falou, né? A diferença entre programação estruturada e programação orientada a objetos. Além disso, a gente vai mostrar um exemplo, né? Que eu vou mostrar um problema sendo modelado em PHP padrão e PHP orientado a objetos, tá certo? Apesar da disciplina abordar os assuntos de PHP, nada impede que os conceitos apresentados aqui sejam utilizados em outras linguagens, por exemplo, Java ou C#, C++. Os conceitos são parecidos, o que vai mudar de linguagem para linguagem é a sintaxe. Então, como pré-requisitos, a gente espera que vocês já saibam, ou vocês já compreendam os conceitos de PHP estruturado, né? Vocês aprenderam isso na disciplina de desenvolvimento web, tá certo? Vocês também devem saber HTML e CSS. Tá? Vou falar um pouquinho da história das linguagens orientadas a objetos. As linguagens orientadas a objetos surgiram nos anos 70 e 80, após os anos 70 e 80, desculpa, pois nesse período as linguagens que predominavam eram as linguagens estruturadas. E aos poucos foi observando-se que os componentes dos sistemas poderiam ser modularizados, ou seja, poderiam ser criados módulos para cada objeto do sistema. E daí esses módulos foram transformados em objetos, nas linguagens orientadas a objetos, tá certo? E, por fim, cada módulo ele era responsável por uma funcionalidade. Essa funcionalidade era provida ao resto da aplicação via interface. Tá? Vou falar um pouco agora da diferença entre programação estruturada e programação orientada a objeto. A programação estruturada ela leva em consideração 3 aspectos principais: sequência, decisão e iteração, tá certo? Ou seja, a sequência é o passo a passo que o programa leva até que você consiga o resultado que você quer, tá certo? A decisão ela leva em consideração os diferentes fluxos que o programa pode tomar. Então o programa ele pode ir por um fluxo ou por outro, dependendo da iteração do usuário, da entrada de um arquivo, tá certo? Isso vai depender do seu programa. E iteração, não confundir com interação, tá? A iteração ele leva em consideração repetição, tá certo? Então a programação estruturada, ela traz os conceitos de sequência, decisão e iteração, e esses 3 conceitos com esses 3 conceitos nós podemos construir qualquer programa. Essa é a ideia básica da programação estruturada. No mundo orientado a objetos, a gente tem uma visão de mundo diferente, tá certo? Ao invés de você pensar como o computador pensa, você tem que pensar como nós humanos pensamos, e ensinar o computador a fazer isso. Por exemplo, se você quer resolver um problema de matemática, tá? Ou um problema de álgebra, ou você quer modelar um sistema de biblioteca, se você fizer isso em programação estruturada, você vai ensinar o computador quais são os passos necessários para que você realize a computação com sucesso. Na programação orientada a objeto, a gente tem uma visão de mundo diferente. No exemplo da biblioteca, por exemplo, você vai ter que modelar o que é um livro, quais são as características do livro, o que é que a gente pode fazer com o livro. A gente pode emprestar, devolver o livro ele vai ter informações relacionadas ao nome do livro, ao autor, tá certo? A editora. Então,
os objetos no mundo que a gente conhece, ele possui duas características principais. Possuem atributos, né, ou propriedades, que a gente vai aprender mais na frente, e possuem ações, que são os métodos, tá certo? Então, basicamente, os objetos possuem atributos e métodos, tá? A gente vai ver isso em mais detalhe na próxima competência. Mas quais são as vantagens de você utilizar programação orientada a objeto? São muitas, tá certo? Inicialmente, você tem uma facilidade na escrita do programa, né? Porque é mais fácil você escrever esse programa orientado a objeto. Você vai ver que a forma de escrever e de você observar um código orientado a objeto é mais simples. Então você vai entender esse código mais facilmente e você vai ter menos erros. Isso vai fazer com que o seu código seja mais barato de ser implementado, tá certo? Por isso que a programação orientada a objetos é tão importante e tão difundida na atualidade, né? A gente partiu de um mundo onde você pensava como um computador para que você, hoje em dia, na orientação a objetos, você ensina o computador a pensar como humano. Então, a visão de mundo é diferente. A forma como você ensina ao programador a tomar as decisões é diferente, tá? Então, para isso, a gente vai mostrar um exemplo. Esse exemplo ele vai considerar o seguinte. Para mostrar essa diferença, a gente vai supor que você queira criar um sistema, tá, que calcule o valor do desconto mensal de um determinado trabalhador. Por simplicidade, será assumido que o trabalhador irá pagar um imposto de renda de 27,5% do salário bruto. Além disso, a gente vai também colocar um valor de previdência associado a esse trabalhador, que vai variar de trabalhador para trabalhador, tá certo? Então você vai criar esse programa. Esse programa ele pode ser criado em programação estruturada ou programação orientada a objetos. E a gente vai ver a diferença entre cada uma das formas de se programar, tá certo? Então aqui no exemplo 1, no slide, a gente consegue ver como esse programa poderia ser implementado com código, tá, estruturado. Então a gente teria um conjunto de informações relacionadas a cada um dos empregados. Suponha que eu tenho aqui no nosso exemplo 3 empregados. A gente tem João, Maria e José, tá certo? O salário de João, aqui no slide a gente consegue ver que é R$1.000. O valor de previdência de João é R$100. E o nome de João é João Filho. Então como é que eu calculo esse desconto, né? Eu vou fazer o salário de João multiplicado por 27,5, tá? O 0,275, que dá 27,5%, somado com o valor de previdência dele. Isso com arredondamento de 2 casas decimais. Essa função round, ela nos retorna o arredondamento desse resultado. E vou fazer esse mesmo cálculo, tá, para Maria e para José, tá certo? No final eu vou imprimir o valor do desconto de João, Maria e José. É importante mencionar que para esse exemplo, as informações de João, Maria e José, elas têm que ser calculadas, o valor do desconto tem que ser calculado para todas as vezes que eu criar um novo funcionário. Então, por exemplo, se eu tiver 100 funcionários, eu vou ter que fazer 100 vezes esse mesmo cálculo. Essa não é a forma mais elegante da gente tratar com esse código. Então, a gente pode melhorar esta função, ou esse módulo, tá certo? Para que você consiga uma melhoria de performance e uma melhoria de qualidade de código, tá certo? Então aqui está o resultado do programa. A gente consegue ver que o valor do desconto de João é 375, de Maria Ruth é 750 e de José Salgado é 1.225. A gente pode fazer um método, né, ou uma função, nesse caso uma função, para calcular o desconto de cada funcionário. Então, para esse exemplo aqui, a gente fez o calcular desconto para João, Maria e José, tá certo? A gente fez uma função, tá? E a gente imprime o resultado ao final. A gente vai ver que para esse exemplo aí, o resultado é o mesmo. Então a gente já deu uma melhorada nesta parte do código, né? Agora a gente pode melhorar ainda mais, tá certo? Por quê? Porque para esse exemplo, o exemplo 2, a informação tanto do salário quanto do valor da previdência para cada funcionário é perdida. Então a gente perde essa informação. Se a gente, por exemplo, utilizar um array, né, então a gente já está começando a criar um módulo, né, a gente está começando a agrupar essas informações relacionadas a cada funcionário. Então eu crio um array e dentro desse array eu vou colocar o salário de João, tá, o nome dele e o valor da previdência para cada um. Então eu crio um array
com 3 funcionários, cada funcionário também vai possuir um array de informações. Esse array vai ter o nome do funcionário, o valor da previdência e o salário dele. Então essas informações estão agrupadas. Eu criei um módulo para fazer isso, tá certo? E agora, como eu tenho um array de funcionários, eu posso fazer um loop, né, uma iteração nesses funcionários e calcular o desconto de cada um, como é mostrado aqui no slide. Observem o seguinte, que apesar do código já estar com mais qualidade, já está melhor, né? Para acessar o valor, por exemplo, do nome do funcionário, eu utilizo índices do array. Então aqui eu utilizei o índice 0 para calcular o nome, tá? Para calcular o salário, eu utilizo o índice 1 do funcionário. Para calcular o valor da previdência, eu utilizo o índice 2. Essa forma ainda, pessoal, não é a forma mais interessante de se fazer. Por quê? Porque eu não consigo fazer uma identificação. Uma identificação correta, vamos dizer assim, inequívoca, ou seja, eu posso ter aí uma troca de índices. Eu posso, por exemplo, trocar o índice 0 pelo índice 1, pensando que eu estou pegando o nome do funcionário e, na verdade, eu estou pegando o valor do salário do funcionário. Então, para que eu possa agrupar essas informações de uma forma mais precisa, é interessante que a gente utilize orientação a objetos, tá certo? Então, a gente pode criar um objeto funcionário, tá? Ou uma classe funcionário, e nessa classe funcionário eu crio um conjunto de objetos, tá certo? Então, eu vou criar um objeto que seria o objeto João Filho. Esse objeto vai ter o nome, vai ter o salário, vai ter o valor da previdência associado a ele. Então, eu vou ter um funcionário deste tipo, tá certo? Eu vou ter um funcionário especial para Maria Ruth e um funcionário especial para José Salgado. Então, eu vou criar objetos que vão agrupar essas informações e eu posso manipular esses objetos. Então, essa forma de programar é muito mais modularizada, tá certo? Então, a gente consegue ver que, para o exemplo 3, o resultado do desconto é o mesmo, tá certo? Ou seja, eu consegui otimizar o meu código, fazer com que o meu código fosse mais eficiente, mas daquele passo do array, eu não consigo ainda melhorar em programação estruturada. Eu não consigo fazer um código ainda mais modularizado. É difícil fazer isso, tá? Para a gente fazer isso, a gente teria que recorrer à programação orientada a objetos, tá certo? Então, o PHP, ele possui uma versão, a versão mais recente, ela possui suporte à orientação a objetos, e a gente consegue criar objetos que vão representar funcionários no mundo real, tá certo? Então, no exemplo 4, a gente tem exatamente uma representação, tá, do exemplo que a gente mostrou, do exemplo do cálculo do desconto do funcionário, em linguagem orientada a objeto, tá certo? Então, eu vou entrar em mais detalhes na sintaxe, como é que eu escrevo, a forma correta de escrever essa classe, os objetos, nas próximas aulas, tá certo? Mas, por enquanto, eu queria mostrar para vocês a forma como você pode utilizar esses objetos de uma maneira bem superficial para que vocês comecem a ter um contato aí com esse mundo orientado a objetos, tá certo? Então, essa classe funcionário, ela vai representar o conjunto de funcionários. É como se fosse o seguinte: você pode pensar numa classe, eu vou entrar em mais detalhes nas próximas aulas, mas você pode pensar numa classe como uma forma de um bolo, tá certo? Ou uma receita do bolo, por exemplo. E a partir daquela receita, ou daquela forma, você consegue criar os objetos. Então, a classe seria a forma do bolo, tá certo? E os objetos são o bolo propriamente dito, os bolos propriamente dito. Então, eu posso criar, a partir de uma classe, vários objetos. É como um exemplo de um carro, por exemplo. Uma marca de um carro, o Fiat, tá certo? O Fiat Uno, ele pode ser pensado como uma classe. Todos os carros Fiat Uno vão ter aquelas mesmas características, ou conjunto de características, mas um Fiat Uno pode divergir de um usuário para outro. Por exemplo, o meu Fiat Uno, ele pode ser branco, ele pode ter roda de liga leve, ele pode ter direção hidráulica, tá certo? E outro Fiat Uno de José ou de Maria pode ser um Fiat Uno que seja mais básico, ou seja, não tem direção hidráulica, não tem jogo de roda, a cor dele é amarelo, tá certo? Mas eles vão continuar sendo da mesma classe Fiat Uno. O que vai mudar entre um e outro, entre um objeto e outro, são os atributos deles, tá? Então essa que é a ideia que está por trás da orientação a objeto. Para essa classe funcionário aqui do slide do exemplo 4, a gente tem o nome do funcionário, veja que o nome está associado a cada funcionário, eu tenho o salário, eu tenho o valor de previdência e eu tenho descontos, tá? Eu vou falar desse método construtor mais na frente, mas
ele, só para dar uma pincelada aqui para vocês, ele inicializa os atributos, tá, desse objeto. Então eu passo como parâmetro, como se fosse uma função, de fato ele é uma função, né? Eu vou passar o nome, o salário, o valor da previdência e os descontos para esse funcionário. Além disso, eu tenho uma função que calcula os descontos e ela é chamada dentro do construtor. Ou seja, eu inicializo os valores de nome, salário, valor de previdência e descontos para cada funcionário. Então eu criei uma rede de funcionários, aqui no exemplo, o funcionário 0, 1 e o 2, e estou criando novos objetos. A criação de novos objetos é feita, tá, utilizando-se o operador new. Então eu vou criar um new funcionário, João Filho, um new funcionário, Maria Ruth, e um new funcionário, José Salgado. Cada um com suas informações de salário, tá? Essa função aqui, ela vai ser chamada, ela vai ser chamada aqui no construtor. Então eu vou passar o nome, o salário, o valor da previdência, tá certo? E aí eu vou criar 3 objetos. Para cada objeto, eu acesso o nome do funcionário. Veja que eu utilizei aqui, ó, func, que é o funcionário atual, ponto, ou desculpa, tracinho, o nome. Tá? Então eu estou usando o nome desse funcionário e o valor do desconto associado a ele. E aí vocês vão ver que no resultado, o resultado ele é igual, tá certo? Na próxima aula, a gente vai mostrar as características de orientação a objeto com relação a classe, atributo, método, que é cada um desses exemplos, tá certo? Além disso, eu vou disponibilizar para vocês um material complementar onde vai mostrar a execução escrita de código para cada exemplo que eu mostrei aqui para vocês, tá certo, pessoal? Até a próxima, muito obrigado.